Oi, pessoal. Queria falar um pouquinho sobre mães necessárias e mães desnecessárias. O que seria isso? E o que exige, o que vai exigir da gente para a gente sair, muitas vezes, do que a gente se encontra, o que a gente está fazendo com os nossos filhos que não é tão apropriado. Então, esses tempos eu vi uma colega, uma psicóloga também, que comentou que ela estava feliz porque ela tinha se tornado uma mãe desnecessária. E o que é isso, gente? A mãe desnecessária é aquela que educa o filho para a vida. Então, essa colega, ela sempre estudando muito, viajando para fazer os cursos, trabalhando e muitas vezes se questionou, né, se era aquilo que ela devia estar fazendo mesmo, mas nunca parou, nunca desistiu, sempre foi em frente, olhando para a profissão dela, para as coisas que ela precisava fazer. E ela hoje olha e vê que criou filhos que ela não é necessária, né? Então os filhos dela ainda são crianças, né? Menorzinha ainda é criança, mas que eles se viram, né? Que eles foram para a vida, que eles não são dependentes dela, né? Ela não criou filhos dependentes. Então a mãe necessária é aquela que faz tudo para o filho depender dela. Então ela não leva o filho para a vida. Então, por uma razão ou outra, ela sempre está grudada e sempre está fazendo as coisas pelo filho. E a mãe desnecessária é aquela que mostra, que leva o filho para a vida, que expande os horizontes do filho, e expande os seus e do filho também, né? Mostra o quanto o mundo é amplo e dá força para aquele filho viver nesse mundo grande e amplo que a gente está. Então, esses dias eu atendi um rapaz que estava tendo muito problema com a chefe dele. E ele falou assim, eu não considero que ela é uma gestora, né? Porque ela não está fazendo o papel dela. Então, ele falou que em algumas portas ele batia e tinha sucesso, e que algumas portas ele batia e estava com dificuldade de ter sucesso e esperava que essa chefe fosse auxiliar ele nessas portas onde ele estava tendo problemas, que eram as portas mais difíceis para ele abrir. E a chefe não dava bola para ele, né? Então a chefe estava falando, não, vai lá, tenta assim, você já fez desse jeito, você não fez assim. Estava dando as dicas, vai lá, faz de novo, tenta de novo, vai hoje de novo. E ele estava com muita raiva dessa chefe, né, que eu senti, e estava até questionando o trabalho, a empresa e pensando em ir embora. E daí eu perguntei para ele se ele tinha tido uma mãe má, porque aquela chefe estava sendo a mãe má para ele. Então aquela mãe que chega assim, tá aqui, ó, você tem todos os recursos, vai lá e faz, vai lá e consegue, vai lá e pega, né? Tá tudo aqui com você, você tem 2 mãos, 2 braços, vai e faz. E eu perguntei para ele, ele falou que ele nunca tinha tido essa mãe, que a mãe dele não era a mãe má, a mãe dele era a mãe boa, a mãe que providenciava tudo o que ele queria, que dava tudo o que ele pedia, que não tinha ocorrido grandes frustrações. Então, de repente, está sendo o primeiro grande momento de frustração com ele, com essa chefe. E eu disse que talvez essa mulher seja um instrumento de causar muita transformação e muita coisa boa na vida dele. É onde ele está tendo primeira vez a oportunidade de crescimento, de evolução, de aprender algo novo, algo diferente, porque realmente ela não estava facilitando e não ia pegar na mão dele para ir lá bater nas portas, né? Então ela estava mandando ele para a vida. E é isso que eu gostaria de trazer aqui para vocês, o quanto a gente manda os nossos filhos para a vida e o quanto a gente quer fazer por eles. Quando a gente dá um não, quando a gente diz uma verdade para um filho, estabelece um limite, dá uma verdade, quantos de nós ficamos pesados, né? Quantos de nós bancamos essa atitude? Então a gente vê muitos pais preocupados, eu não quero que meu filho fique bravo comigo, dela ficou braba comigo, eu não quero ficar nesse clima, eu quero ser amigo do meu filho, quero ser amiga da minha filha. E gente, isso não existe, né? Paternidade e maternidade não tem nada a ver com amizade. A gente é instrumento, está lá na Bíblia, de mostrar, de ensinar e levar nossos filhos para a vida, transformá-los em pessoas com força, né? Com fibra para encarar o mundo
É esse mundo que é tão amplo, tão grande e que precisa realmente de força, de perseverança. Então, nem sempre a gente vai ter a nossa mãe ali. Sim, é muito bom ter nossa mãe, nosso pai, quando a gente precisa saber, puxa, eu tenho ali com quem contar, eu posso pedir para minha mãe. Isso é uma dádiva, isso é muito bom, mas nem sempre a gente vai ter alguém, uma mão amiga para estender ali naquele momento. Muitas vezes na vida o que se requer são os desafios solitários mesmo, né? A gente pegar aquilo na mão e fazer. Então não deu por essa porta, criar aquela resiliência, eu caí aqui, mas eu vou levantar e vou conseguir amanhã. E isso a gente aprende na infância, com os nossos pais. Se os nossos pais, quando a gente cai, já vão direto nos levantar, providenciar aquilo que a gente quer, nunca dizem as verdades, nunca dão os nãos, não suportam ter um filho de mal com eles ou vivem na culpa, porque nós somos uma geração, né, a minha geração, de mães culpadas, porque a gente teve que sair trabalhar, a minha mãe ficava em casa, mas eu saí trabalhar e tive um filho. Então, a gente é uma geração de mães culpadas, divididas, aquelas que ficam em casa, estão culpadas porque ficam em casa e não trabalham, e as que trabalham estão culpadas porque trabalham e não estão com os filhos. Então a gente é uma geração de mães culpadas. Então quando a gente está na culpa, a gente não consegue fazer o que é necessário para o filho. Quando a gente diz uma verdade para o filho, muitas vezes ele vai entender isso como um desamor, ele vai se sentir não amado, mas é exatamente isso que ele precisa para ficar forte para a vida. Então, quando a gente quer ser amiguinha do filho, amiguinho do filho, a gente está assassinando os filhos. Pais não têm que ser amiguinhos dos filhos, né? Os filhos têm que buscar os amigos deles. A gente tem que fazer o papel do pai, que é aquele que mostra, aquele que fala, aquele que diz, aquele que manda e lança para a vida, para essa pessoa, para essa criança se estruturar como um adulto forte, que não vai se abalar diante das dificuldades da vida. Certo? Então, que vocês possam ser mães desnecessárias para os seus filhos, assim eles vão ser fortes e grandes para a vida. Se você gostou, não gostou, comenta aí e se puder compartilha nosso vídeo. É isso por hoje, um abraço.